Estes meus olhos nunca perderam, Senhor, gran coita, mentre eu vivo for. E direi-vos, fremosa minha, Senhor, destes meus olhos a coita que amo, choram e cegam quando alguém não vem, e ora cegam por alguém que vem. Cantiga de amor. Hoje vocês viram no CMSP o professor falar sobre as cantigas satíricas. Eu vou falar um pouquinho sobre elas para tirar algumas dúvidas aí e dar uma reforçada no que foi trabalhado, ok? Essas cantigas fazem parte do primeiro movimento literário, que é o trovadorismo. Então nós temos aí a gente chama de trovadores ou cantigas trovadorescas. Então essas cantigas elas eram recitadas e acompanhadas por um instrumento musical. Uma harpa, como esse som, não sei se vocês estão ouvindo um som de fundo, ó. Som de harpa que eu coloquei, só para vocês terem uma noção de como que era. Então era acompanhado por uma harpa, uma viola, alaúde, flauta. Então eram esses instrumentos musicais que acompanhavam os trovadores, né? Eles recitavam essas cantigas, ok? Então o trovadorismo, um período literário, né? O primeiro movimento literário que nós tivemos, que aconteceu no período medieval. E vocês já devem ter estudado em história, se não estudaram, né? Vamos falar rapidamente sobre esse período medieval, que o que predominava era o quê? O teocentrismo, ou seja, Deus ele estava acima de todas as coisas, não é isso? Então a Igreja Católica ela tinha, né, na Idade Média, uma forte influência na vida das pessoas. Então tinha uma forte influência no comportamento das pessoas, no pensamento das pessoas da época. Então foi nesse período literário, nesse período histórico aí na sociedade, na Idade Média, que surgiu o primeiro movimento literário trovadorismo. Ok, gente? E o trovadorismo, ele é formado pelas cantigas aí, que vocês ouviram o professor falar das cantigas. Há dois grandes grupos de cantigas que nós chamamos de cantigas trovadorescas. São as cantigas líricas e as cantigas satíricas, ok? As cantigas líricas, elas são formadas pelas cantigas de amor e pelas cantigas de amigo. As cantigas satíricas, elas são compostas pelas cantigas de escárnio e de maldizer, ok? São essas cantigas, e vocês viram hoje um texto em que ele fala Dona Feia, acho que vocês ouviram o professor falar. Quem não ouviu, eu coloquei o vídeo para vocês assistirem a aula lá, e o professor está explicando sobre as cantigas satíricas, e ele fala lá, o texto está falando Dona Feia, ou seja, é um texto com uma linguagem totalmente diferente, um texto clássico, porém, que não está fazendo elogios à mulher, porque é uma cantiga satírica. Então ele está fazendo o quê? Está chamando a mulher de feia, de louca, de gorda, né? Então não está tecendo nenhum elogio à mulher, muito pelo contrário, está acabando com a mulher. E aí vocês viram a comparação que ele fez com o texto da atualidade, em que o eu lírico ali, né, tá fazendo elogios à mulher, utilizando uma linguagem muito atual, com gírias, como por exemplo, ele usa o termo chavosa, né? Então ele explicou isso na aula de hoje. Então só para dar uma pincelada para vocês entenderem um pouquinho, dar uma introduzida em tudo isso, para vocês entenderem as atividades que nós vamos fazer aí relacionada a isso. Como eu disse, agora em agosto nós teremos uma atividade que será relacionada a esse trovadorismo, ok? Então, gente, temos aí as cantigas de amor, como eu falei para vocês, que faz parte da cantiga lírica, que faz parte aí das cantigas líricas, né? A cantiga de amor elas foram muito influenciadas, né? Teve muita influência da arte desenvolvida na Provença, né? Sul da França, nos séculos do século XI ao século XVIII, certo? Então, naquela região surge que o amor cortês, né? Um amor totalmente diferente do que a gente vive hoje, né? É outro tempo, outras épocas, né? Então, o amor cortês, ele é mais o quê? Intenso na voz dos trovadores da Galiza, né? E Portugal, ok? E aí, resumidamente, essas cantigas de amor, elas eram... você percebe que o eu lírico é muito exagerado, né? Para falar dos sentimentos, né, desses sentimentos aqui. Porque as cantigas de amor, elas eram escritas
elas eram sempre escritas em primeira pessoa, né? O eu poético aí declara seu amor a uma dama, né? Então, na cantiga de amor, ele estava sempre o quê? Declarando seu amor a uma mulher. Então, era o eu lírico, era sempre um homem que declarava seu amor a uma mulher, e ele mostra esse submisso a essa mulher. E o tema principal era um amor não correspondido. Então, esse amor não era correspondido porque ou a mulher era casada, ou porque eram de classes sociais, de grupos sociais diferentes, ou por outro motivo qualquer. Então, era um amor não correspondido, certo? E como a gente pode pensar nesses temas, nessas cantigas de amor, né? Vocês perceberam que era uma linguagem bem diferente, uma linguagem extremamente formal, uma linguagem diferente da linguagem que vocês ouvem hoje, porque tem termos ali que você tem que procurar saber o que significa, né? Que é bem estranho mesmo. Porém, se a gente pensar na temática, nós podemos com certeza fazer uma relação com o que a gente vive hoje, né? Com as músicas, com a temática que a gente vê nas músicas, tá? Mas eu vou deixar para mostrar isso para vocês um pouquinho depois. Aí, o que eu quero que vocês percebam aqui? Quero que vocês percebam as diferenças entre elas. Eu falei da de amor, né, que tem essas características. Então, a mulher, ela é sempre vista como um ser inatingível, é uma figura idealizada. Por isso que eu gosto muito dessas cantigas de amor. Porque é uma coisa muito que tá ali só na ficção mesmo, né? É um amor idealizado, é um amor platônico, sabe, não correspondido. Ou seja, é aquela pessoa que você ama, mas que você, sabe, é um amor sublime, idealizado, mas que você que não vai ter correspondido, é mais ou menos isso, né? Então, por isso esse exagero todo, né? O sofrimento amoroso, né? Que é retratada nessas músicas, nas cantigas de amor, certo? E aí, gente, nós temos, como eu disse, as líricas, a cantiga de amor, né? Que eu falei pra vocês. Nós temos a cantiga de amigo também, as cantigas de amigo. As cantigas de amigo, também escritas em primeira pessoa, e elas são apresentadas em forma de diálogo, ok? São cantigas que expressam o sofrimento feminino. Então, as cantigas de amigo tem o eu lírico, né, mesmo escrito por homens, mas o eu lírico está sempre demonstrando a mulher que sofre por se separar de um amigo, né? Esse amigo, na verdade, ele também pode ser um amante, pode ser um namorado, né? Que a gente fala cantiga de amigo, mas tá falando do sentimento, de sofrimento. Geralmente é uma mulher que tá sempre falando da ausência desse amigo, né? Da ausência desse amigo, desse amado e etc. Então, sempre na voz feminina. Então, ela vive angustiada por saber que um amigo, saber que um amigo pode voltar, né? Voltará ou não voltará, né? Então tá sempre ali, né, esperando por alguém, ansiando por alguém, nesse sentido, ok? E aí, essas cantigas de amigo tem essas características, o sofrimento de uma mulher, como o professor ele falou sobre esse poema na aula, né? Ó. Ai flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus, e o é. Ou seja, flores do pinheiro, né? Pino é um pinheiro, a árvore, né? Se você souber sobre o meu amigo, né? Quando fala ai Deus, e o é, nossa, o que quer dizer com isso? Ai o é, como é que alguém escreve algo assim? Deus e o mesmo perguntando. Ai, Deus, e o ou seja, onde ele está? Onde ele está? Né? Diga onde ele está, né? Então é uma pessoa que está ali ansiando por alguém que está ausente. Nesse caso, a cantiga de amigo, certo? E aí nós temos as cantigas, como eu disse, as satíricas, que foi o que o professor mandou, usa hoje nas aulas. As cantigas satíricas, ou seja, as cantigas de escárnio, são cantigas que apresentam em geral uma crítica indireta. Ele é irônico, então tá apresentando, diferente da cantiga de amor, de amigo que fala, né, que tá sempre nesse exagero pelo amor, pelo amigo, pela pessoa que tá ausente, pelo amor não correspondido, que é diferente. A de maldizer, ele tá fazendo uma crítica indireta, tá sendo irônico, né, tá fazendo uma crítica, ok? E aí tá expressando, né, uma crítica aí a alguém, nesse tipo de cantiga aqui. As cantigas de maldizer são estruturadas, né, tem uma estrutura composta por críticas mais diretas, como eu disse. Faz uma crítica direta e é grosseiro, certo? Só que, claro, gente, não é a grosseria que a gente vê hoje, porque é uma linguagem bem diferente. Por exemplo, ó,
Ai, dona feia, que foi o texto que o professor trabalhou hoje. Foste vos queixar que vos nunca louvei meu trobar, mas ora, quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia, ou seja, feia, velha e louca. Sandia, né, seria louca. Então ele tá aqui fazendo uma crítica à mulher, né? Chamando a mulher de feia, de velha, de louca, nesse sentido. Então, sempre com essa composição, fazendo uma crítica a alguém, certo? A cantiga aí como eu disse para vocês, a cantiga de escárnio aqui no caso, né? A cantiga de escárnio. É a cantiga de maldizer e as cantigas de escárnio. As cantigas de maldizer faz essa crítica indireta, né? E nós também temos aí, como eu disse, as cantigas de escárnios, ok? Faz parte desse movimento, como eu disse para vocês, desse movimento que é o trovadorismo, só para vocês terem uma noção aí desse tipo de cantiga, né, que tem suas características e tal. E o trovadorismo, né, esse estilo, como eu disse, que foi o primeiro que surgiu na nossa literatura, no período medieval. Não vou aqui falar do contexto histórico, né, porque tem muita coisa para falar da Idade Média, mas se vocês quiserem pesquisar um pouquinho sobre esse período, né, a Idade Média está relacionado com esse período trovadorismo, certo? Os trovadores que recitavam aí as suas obras, as suas canções. Ok, gente? E eu disse para vocês que as cantigas, elas, essa linguagem, embora seja de um período bem diferente do que a gente vive, essas cantigas elas podem ser relacionadas com o que a gente vive hoje, relacionadas com, aliás, a temática é muito relacionada com as temáticas que a gente vê hoje, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo, ok?